O tratamento depende muito do tamanho da lesão, né? Se essa lesão é só localizada na pele ou se já se espalha ou não. Em geral, existem vários tipos de tratamento do carcinoma e vários tipos de tratamento do melanoma. São diferentes os tratamentos. Vai desde a cirurgia, né? Quando a lesão é um carcinoma vascular, por exemplo, muito superficial, pode ser tratado com cremes, né? Pode ser tratado com curetagem, né? Cauterização e curetagem, quando ele é muito superficial e não tem uma característica agressiva, né? Ou nos casos de melanoma, em geral, quando está no início, é cirurgia. Mas quando ele já atingiu outros órgãos, quando se espalha, a gente faz, em geral, a imunoterapia hoje em dia. Ou imunoterapia ou terapia-alvo, depende do estudo genético da célula do melanoma, né? Mas ele tem cura. Sim, a gente consegue curar, em geral, a maioria dos cânceres. A maioria. A gente não consegue curar quando eles já estão espalhados. Mas a maioria a gente cura, né? Câncer de pele, a maioria são curados, né? A gente faz um tratamento cirúrgico ou não cirúrgico. Quando se pega precocemente, o segredo é esse: pegar precocemente. Pegou precocemente, a maioria são curados. É difícil, aparece em crianças quando a pessoa tem já uma síndrome genética, né? A gente chama de síndrome do nervo basocelular ou síndrome de Gorlin, né? Quando a pessoa tem esse síndrome, tem muitos cânceres de pele. Mas eu tenho uma idade já, sou idoso e tenho muitos cânceres de pele, eu posso ter essa síndrome? Não, geralmente é por causa do tipo de pele, né? Porque nessa síndrome o câncer de pele já começa a aparecer na criança ou no adolescente, né? E é associado a outras alterações, geralmente alterações ósseas na mandíbula ou outros ossos e alterações neurológicas, né? E a pessoa às vezes pensa que tem alguma alteração genética porque foi atingido com vários carcinomas, certo? E tem parente com carcinoma. Mas não, porque é o mesmo tipo de pele, né? E geralmente o parente está na mesma região e se expõe ao principal fator de risco, que é o raio ultravioleta, né? Também. Então, é da mesma família, mas é europeu, né? Com a pele sensível ao sol. Ao contrário do melanoma. O melanoma, se a pessoa, vamos supor, ela tem 3 ou mais melanoma, o médico pode indicar um teste genético para ver se ela tem uma mutação. Existem alguns critérios para indicar esse teste. Se a pessoa teve melanoma e tem 3 familiares do mesmo lado com melanoma, ela pode fazer um teste genético para ver se tem essa predisposição genética. Se ele teve já 3 ou teve muitos familiares, né? Ou se ela teve um melanoma muito jovem, abaixo dos 45 anos, o que não é normal, né? Então ela pode fazer esse teste genético também para ver se há essa predisposição. Mas para que serviria esse teste genético? Né? Para acompanhamento mais de perto dessa pessoa, né? Acompanhamento mais de perto pelo médico e também para ela ser orientada a como fazer um autoexame da pele, né? Ela conhecer as suas manchas, conhecer as pintas, saber que quando algo começa a se alterar, né? Pode ter alguma coisa de estranho e está ali se desenvolvendo um câncer de pele, né? Um melanoma, né? Quando a pessoa tem tipo uma lesão precoce, né? São assim, os primeiros sinais e sintomas, vai ser uma lesão avermelhadinha, uma lesão áspera, né? Que não melhora, ou uma feridinha que ela não melhora. Às vezes pode começar semelhante a uma espinha, mas ela não melhora, passa 2, 3, 4 semanas e não regride, né? Pode ser um câncer de pele inicial ou um pré-câncer, que a gente chama de ceratose actínica, né? Ou ela tem uma pinta, né? Que aquela pinta sempre foi bem redondinha, foi uma cor marronzinha homogênea, mas notou que ela começou a se alterar. Ela começou a ter as bordas irregulares, ela começou a ser mais nodular, começou a se elevar, ou começou a dar prurido, né? Ou ela fica como tipo um trevo, ou às vezes a coloração mudou. Ela era uma cor homogênea marrom, mas começou a ter um pontinho preto nela, tem uma variação de cor nela. Então são indícios que
a pessoa tem que ficar alerta e procurar um médico para ver se está tendo algum início de câncer ali. Como é que está a questão de câncer de pele aqui na nossa região? Tem aumentado? Então, o problema da estatística, né, da nossa região é que os carcinomas causam pouca mortalidade, então eles não são notificados para a gente saber quanto tem de incidência aqui. Mas a gente sabe que a incidência é muito alta do câncer de pele, como é nas regiões de todo o mundo, né? É o câncer mais frequente. Porém, aqui nós estamos numa região que tem uma população muito turística, que se aposenta e vem morar aqui. Tem uma população idosa, tipo Balneário Camboriú, né? É uma região de praia, que as pessoas se expõem mais à recreação, né? Se expõem mais à ultravioleta, né? É uma população europeia, que tem a pele muito mais sensível, então a nossa região tem uma incidência bem alta de câncer de pele, né? Por esses motivos, né? Não, assim, a literatura não fala sobre as lâmpadas comuns, que seriam um fator de risco, né? Só se a lâmpada emitir um raio ultravioleta. Existem algumas lâmpadas, aquelas lâmpadas para crescimento de plantas, né? Pode emitir raio ultravioleta, né? Câmaras de bronzeamento artificial, né? Isso é perigoso. Aumenta o risco de câncer e de melanoma também, principalmente quando a pessoa faz antes dos 30 anos. Aumenta o risco de melanoma ao longo da vida. Um outro fator de risco é o névoa congênito, né? Quando nasce com aquela pinta, porque existem aquelas névoas congênitos gigantes também. Quanto maior o risco durante a vida. O névoa congênito, o risco vitalício de transformar no melanoma é de 0 a 5%. Depende muito do tamanho da lesão. Então, se a pessoa nasce com aquele névoa, o ideal, se for pequeno ao longo da vida, pensar em retirar, né? Às vezes ele regride, então na criança pode ser observado inicialmente, porque às vezes ele regride, né? Mas ele tem que ser observado. E às vezes, quando a gente chama daquelas lesões congênitas gigantes, né, tem que ser acompanhado com um dermatologista, um pediatra ou um oncologista, que às vezes a alteração no meio daquela lesão deve ser retirada para análise, né? É isso, eu acho, né? O senhor deixou de falar alguma coisa? Sim. Existe uma síndrome também hereditária, né, que é chamada síndrome nevodysplásico, e são de pessoas que têm muitas pintas no corpo. Elas têm maior predisposição a desenvolver melanoma ao longo da vida. Tanto que quando tem muitas pintas, é difícil controlar, né? O paciente tem uma consulta hoje, vai ter uma o ano que vem. Aquela pinta há um ano atrás mudou de aspecto, então o que a gente faz? A gente pede para fazer um exame chamado mapeamento digital, né? Que nada mais é que uma fotografia do corpo inteiro. Aí essas pintas são colocadas no computador e analisadas uma por uma e gravadas ali, eles ficam arquivadas. Aí no próximo ano, quando faz novamente, há uma comparação do ano anterior. Se houve alguma mudança dessa pinta, é recomendado retirá-la. Essa síndrome, em geral, quando tem mais de 100 névoas, mais 100 pintas na pessoa, né? Quando tem menos, a gente consegue fazer um monitoramento visual ou através de um exame de um aparelho portátil chamado dermatoscópio, a dermatoscopia, com lente de aumento, né? E a gente olha as características da pinta para ver se ela tem maior risco ou não. Quais são as características? Se ela tem borda irregular, se ela tem variação de cor, se ela mudou ao longo do tempo, se o paciente diz que ela mudou ou está coçando, né? Se ela tem uma assimetria, né? Ela é simétrica, parecida com um trevo, né? Se ela teve a gente chama de evolução, né? Ao longo do tempo ela teve essa mudança, ou criou um nódulozinho, ou sangrou, isso já é mais preocupante, aí a gente manda retirar essa pinta, porque ela tem uma suspeita que esteja se transformando para um melanoma, né?